noite. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. Estamos aí no nosso culto de oração e intercessão. Digamos assim, e louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui na casa do Senhor. Não são todos como todos nós gostaríamos, na verdade, mas graças a Deus nós já estamos voltando, né, a estar aqui na presença do Senhor, aqui dentro da limitação, mantendo as medidas, nas orientações das autoridades. Então nós estamos aqui. Neste momento, eu gostaria de convidar todos os irmãos para ficarem de pé e nós vamos aí pedir a bondade, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos que estão conectados no Zoom agora conosco na sala de oração. Aleluia. E hoje, em especial, nós teremos também a ceia do Senhor, né? Nessa semana, né, por orientação do nosso conselho eclesial, todos os cultos terão a ceia também do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos orar, então. Aleluia, Senhor, neste momento. Pai querido, nós como os teus servos, aleluia, Senhor, nós clamamos, Senhor, a Ti, Pai. Pai querido, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua casa está aberta e os Teus filhos se achegam a Ti, Senhor, também presencialmente. Não só, Senhor, nós estamos mais hoje limitados, Senhor, ao Zoom, Senhor, às ferramentas de mídia, mas também presencialmente, Senhor. Pai querido, nessa noite nós te pedimos, Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que Tu visite os nossos corações e nos traga, Senhor, um arrependimento, Deus, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, pensamentos, ações, atitudes, Senhor. Aleluia, Senhor. Visita os nossos corações nessa noite. A nós, aqui, Pai, presencialmente. E também, Senhor, aqueles irmãos e irmãs, Senhor, que estão neste momento, Senhor, também conectados conosco, Pai. Ou mesmo até aqueles que futuramente vão ouvir esta mensagem, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita os nossos corações esta noite. Perdoa as nossas falhas. Nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia a Ti, Pai. Ó Senhor, que os Teus olhos estejam sobre nós nesta noite, Senhor. Que os Teus olhos estejam, Senhor, sobre cada um, Senhor, que agora busca a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia a Ti, Pai. Bendizemos o Teu nome. Aleluia, Senhor. Pai querido, nós rogamos ao Senhor, Pai, ó Senhor, mantém, a nossa conexão. Ó Pai, mantém, Senhor, nós queremos estar conectados contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu sangue, aleluia, poderoso, esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia, nos limpando, purificando os nossos corações. Aleluia, Senhor. Também nós te pedimos esta noite. Vem sobre aquele que vai trazer a tua mensagem, Senhor. Vem, Senhor, também, Senhor, sobre esse curso que terá hoje, Senhor. Também dirigido pelo pastor Lima, ministrado pelo pastor Rui. Aleluia, Senhor. Usa, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te rogamos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E queremos te agradecer. Queremos louvar o teu nome. Queremos te exaltar. Grande e poderoso é o Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor vai tocar o coração esta noite. O Senhor vai dirigir, restaurar. Sim, profetizamos nesse lugar. A restauração do Senhor. Cura, libertação, renovação espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu nome, Senhor. Usa as nossas vidas. Queremos te servir, queremos honrar a Ti, porque Tu tens sido bom conosco. Aleluia, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Ora pelos irmãos da Inês que estão com sintomas e que têm Covid. Amém. Chegou já de antemão, o pastor Rui trouxe aqui uma hora para nós estarmos orando por... Quais são os nomes, pastor Rui? A Eliana está com Covid e o Edilar com sintomas de Covid. Irmãos da Inês. Aleluia. Eliana, chegou agora já de primeiro, uma oração, nós vamos estar orando pela Eliana e pelo Edilar. Eliana confirmada o Covid e o Edilar com sintomas. Aleluia a ti, Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Aleluia, Pai. Pai querido, nós rogamos ao Senhor pela vida da Eliana, Senhor. Aleluia, Pai. Ó Pai, preserva, Senhor. Ó Pai, impede, Pai, ó Senhor, a evolução, Senhor. Ó Pai, desse mal, Senhor, na sua vida, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, Pai, protege seu coração, protege seus pulmões. Ó Senhor, protege seus rins, Pai. Em nome de Jesus, também pela vida do Edilar, Senhor. Ó Pai, também por outros irmãos, Senhor, que estão sendo acometidos, Pai, deste mal, Pai. Mas, Pai, aleluia, como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o teu propósito. Aleluia, Senhor. Sim, eles podem estar sendo acometidos desse mal, mas nós cremos e sabemos que o Senhor estará com as suas mãos sobre as suas vidas. Aleluia! E o Senhor estará conduzindo, Senhor, a sua fé, renovando a sua fé, trazendo algo novo nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ó, Senhor, abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações para aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, Pai, seja a tua bênção sobre a vida do Edilar, a tua graça, seja sobre a vida da Eliana também. Em nome de Jesus. Ó, visita, Senhor, a esses irmãos e a outros, Senhor, que também estão acometidos por algum mal, não só físico, mas talvez opressões, talvez acusações do inimigo, talvez depressão. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, nós rogamos ao Senhor que todas as coisas cooperam, a tua palavra diz, e sobre a tua palavra, Senhor, nós lançamos a nossa fé, Senhor. Aleluia, a nossa fé, ó Senhor, está ligada contigo, Senhor. E o Senhor renova nossa fé, nossa esperança. Ó Senhor, porque, Pai, não são palavras, mas nós temos visto, Senhor, o que o Senhor tem feito em nosso meio. Aleluia! Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Passa a palavra para o pastor Lima. Amém? Podemos nos assentar. Muito boa noite a todos de minha parte. Louvado seja o Senhor por tudo. E mesmo em meio a uma pandemia que nos tem trazido, sem dúvida, preocupações, muitos lares entristecidos até porque houve perda de parentes e até mesmo irmãos em Cristo, e inclusive ministros da palavra, ministras da palavra foram colhidos para a outra vida, mas o Senhor sabe de tudo. Mesmo assim, em meio a uma pandemia que assusta todo mundo, nós vamos cantar. E nós temos, entre tantos hinos muito lindos no cantor cristão, nosso querido Inário, o hino 381, do qual vamos cantar pelo menos 2 estrofes neste primeiro momento. E este hino diz assim: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Um hino muito bonito, hino de comunhão e de oração. Na verdade, é um hino / adoração e oração. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti.
mentiras e malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-los com tanta compaixão. Compaixão, palavra muito conhecida no linguajar bíblico. E a Bíblia fala, nos salmos mais lindos, entre tantos outros, Salmo 103, que o Senhor é compassivo. E todos os filhos de Deus também devem aprender com o Senhor a serem compassivos. Compaixão. Isso implica amarmos uns aos outros, isso implica nos lembrarmos uns dos outros, isso implica orar uns pelos outros, isso implica muitas práticas no dia a dia. Nosso mundo está cheio de falta de compaixão. Tanto é que crimes e mais crimes, dos mais odiondos, dos mais tristes e detestáveis, a ponto de um parente violentar uma menina de 10 anos e deixá-la grávida, para não citar outros acontecimentos dessa ordem, dessa natureza. Nosso mundo é um mundo cheio de falta de compaixão, um mundo triste, um mundo cheio de iniquidade. E é incrível, irmãos, que Deus mesmo assim quer usar de compaixão. A misericórdia do Senhor é essa a causa de não sermos consumidos. Neste tempo de pandemia, não esqueçamos de agradecer todos os dias de novo. Talvez uma das primeiríssimas orações nossas deve ir nessa direção. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. E se hoje estamos aqui, em número reduzido, por imposição das circunstâncias, é porque Deus nos guardou. Temos tido dificuldade, todos nós, de ouvir essa frase sempre recorrentemente: fica em casa. Eu já quase não aguento mais essa expressão. E muitas pessoas falam com muito carinho: Pastor Lima, fique em casa. E eu estou aqui na casa de Deus, com vocês, orando e pedindo: Senhor, guarda-nos. Precisamos fazer algumas coisas que faz parte dos cuidados pessoais, sem dúvida, mas cremos que Deus pode nos livrar do mal. E se Ele permitir, como já permitiu, inclusive servos e servas do seu reino, que fossem acometidos e até chegassem a óbito, o Senhor é o soberano. Agradeça a Deus por sua vida. Levante a mão comigo se você realmente sente como uma dádiva de Deus, um presente de Deus, que ainda estamos com vida. Muito obrigado pelas orações que fizeram em favor de minha esposa. Ela já desde a semana passada voltou para casa, para o nosso lar, ela está bem. Ainda precisa tomar uns cuidados, mas está bem. Agora com a chegada da Glaucia, nossa querida nora, e com o neto querido, o Joseph e o Iô, claro que ela está muito alegre, muito feliz. E assim é a vida. Precisei cancelar e estamos cancelando vários compromissos, inclusive conferências marcadas há um ano, e não podemos realizá-las, pelo menos não antes de setembro, final de setembro. Deus sabe de tudo. E assim, mais uma vez, muito bem-vindos. Que Deus ricamente nos abençoe. E sem mais delongas, ou seja, sem mais demora, nós vamos em seguida passar a palavra ao pastor Rui, que vai nos trazer uma reflexão na palavra de Deus. Porque depois teremos também um momento muito especial de celebração da ceia. Como já todos estão sabendo, espero que sim, nesses próximos cultos teremos sempre
o momento de ceia. De certo modo, estamos voltando aos tempos primitivos da igreja em Jerusalém, né? Porque cada vez que se reuniam, eles partiam o pão, quer dizer, celebravam a ceia. Que Deus abençoe a sua palavra. Ajusta o microfone para mim. Boa noite, irmãos. Nesta noite fria, quero saudar aos poucos presentes e aos muitos que estão nos vendo, que estão nos acompanhando, que estão participando conosco deste momento. Esta noite, eu quero falar para vocês sobre confiança. A Cris vai colocar para mim. Nós vamos relembrar a história da reconstrução de Jerusalém, quando o povo de Israel foi totalmente disperso e foi totalmente levado, destruído nas suas origens, na sua cultura, nos seus objetivos, nas suas esperanças, foram levados pelos governantes persas e sírios. É uma história bem descrita no texto de Esdras, quando eles retornaram. Ali nós temos o nome de vários reis, várias pessoas bastante confirmadas pela sua historicidade, pelos relatos que nós temos da história, que de repente podemos confundir um pouco. Nós não vamos entrar exatamente no nome de Dario, de Xerxes, Artaxerxes, porque se designava o rei pela família, o rei pelo nome do antigo rei que era da clã, mas enfim, o que eu quero lhes trazer é que em algum momento desse caminho de volta, Zorobabel levantou-se e foi até Jerusalém e começou a reconstruir a cidade, o templo de Deus, e estava com eles. E Zorobabel teve uma missão muito forte. Só um momentinho. De trazer ânimo e vontade a esse povo que voltava. Mas eles enfrentaram sérias dificuldades. A primeira coisa que aconteceu foi que os reis mandaram procurar nos registros por escrito dos decretos e mandamentos que estavam lá em Samaria, que estavam mesmo lá na Pérsia, e eles encontraram registros que falavam muito mal do povo de Israel e da cidade de Jerusalém. E se faz uma busca, se diz aqui em Esdras 4, no versículo 15, que se fez uma busca no livro das crônicas dos pais, dos reis da época dos persas, e se encontrou que os judeus eram tidos por perversos, por maus, por revoltados,
e que não eram submissos aos reis nem pagavam os impostos. Foi determinado, então, que uma guarnição dirigida por altos membros do comissariado do rei fosse até Jerusalém e forçasse os judeus a parar a reconstrução. Isso você encontra em Esdras 4:23. Vai ficar tudo aqui registrado para depois você ver os textos. A primeira coisa que eu quero ressaltar esta noite, no versículo 5, versículo 1, descreve como os profetas de Deus foram, acompanharam o povo e meteram a mão na massa com o povo. Não simplesmente falavam, não simplesmente davam palavras de ânimo, não simplesmente traziam alguma orientação, mas eles viviam com o povo, dentro do povo, da mesma forma que o povo vivia, viviam no mesmo temor que o povo vivia das tropas que os estavam ameaçando, mas eles os ajudavam, não só com palavras, não só com profecias, não só com ânimo, não só com aquele te dou a maior força, mas eles os ajudavam com as mãos, eles os ajudavam com a sua presença, eles estavam com o povo. E com isto surge a figura do Zorobabel. Zorobabel se reanima ao ver a atitude dos líderes e começa a reconstruir Jerusalém, mesmo contra a ordem do rei da Pérsia. O que acontece é que logo depois as notícias se espalham que esse povo está se reunindo, reconstruindo a cidade, reconstruindo o seu templo, se tornará novamente poderoso e novamente vai deixar de pagar impostos. Hoje nós estamos com um problema de impostos aí, não é só no Brasil, é no mundo, né? E o grande argumento destes homens é que os judeus, ao construírem a cidade murada, deixariam de pagar impostos e deixariam de dar ao rei aquilo que ele merecia para viver sem fazer nada, para viver sem trabalhar. E eles então vão até o rei Dario e pedem para que ele reveja, para que ele se sensibilize com a preocupação dos seus conselheiros, né? E que mande novamente uma comissão, mande novamente emissários guarnecidos até Jerusalém para saber por que eles estão fazendo aquilo, como que eles estão fazendo aquilo. Chegando lá, os emissários se encontram com Zorobabel e sua equipe, e Zorobabel conta claramente como o rei da Pérsia anterior a eles, o rei da Babilônia, os havia despojado e destruído, mas que Ciro, rei seguinte, que tem outro nome na história também, havia lhes dado uma carta, havia lhes dado, feito um decreto que eles podiam recuperar os seus tesouros, podiam recuperar os seus pertences e podiam reconstruir a sua cidade e podiam reconstruir o seu templo. E dizem para eles, bem, nós vamos continuar seguindo aquele decreto, o decreto de Ciro, anterior a esse, e segundo a lei daqueles tempos, o decreto de um rei não poderia ser anulado, não poderia ser modificado. A nossa Constituição, ela está cheia de emendas constitucionais, né? Lá não poderia haver emendas. O decreto era o decreto e tinha que ser cumprido. E é muito interessante que eles pedem, então, agora o contrário. Vão vocês agora e falem com este rei e digam para ele que procure nos arquivos reais dos seus antecessores e vai encontrar um decreto
e um rolo memorial que o rei Ciro decreta que deverá ser reconstruído o templo e a cidade de Jerusalém, deverá ser-lhes dado todo o material necessário, deverá ser-lhes dado toda a proteção necessária, e o mais interessante, devem ser utilizados os recursos do próprio rei da Pérsia. Hoje nós estamos com um problema aqui, de onde sairão os recursos para tantas necessidades que estão se criando? Naquele decreto estava bem claro que os recursos deveriam sair do tesouro real da Pérsia, com uma série de detalhes interessantes. Podemos passar o outro slide, Cris? Uma série de detalhes interessantes. Nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Até lá nós temos oposições, aflições e lutas que nos esperam. É isso que nos é prometido. Junto com isso, pode passar o próximo, Cris. Junto com isso nos é prometido a presença do nosso grande pastor, que nos anima e fortalece em meio à luta. O que é pedido daqueles homens para reconstruírem Jerusalém é diligência. Diligência é o contrário de displicência ou de negligência. São semelhantes, mas que não sejam displicentes nem negligentes e que trabalhassem, e eles trabalharam num futuro bem próximo, poucos anos depois. Com uma mão eles assentavam os tijolos e com outra mão muitos deles seguravam a espada, protegendo a cidade. Pode passar, Cris. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Aqueles homens que voltaram do cativeiro da Babilônia, que tiveram o primeiro confronto, a primeira negação do seu trabalho, a primeira proibição, não se detiveram, não pararam. No versículo 5 de Esdras, capítulo 5, diz: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Apesar da oposição, apesar da luta, Deus não permitiu que o trabalho fosse interrompido. E aplicando diretamente a nossa obra hoje, a igreja hoje, aprisionada em certo sentido, a obra de Deus não está presa e Deus não permite que a obra pare. A palavra continua a mesma que Zorobabel disse a eles: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma das causas agora, dizem, que está igualmente um pouco menos, um pouco tanto afetando as pessoas durante este período de pandemia, é o desânimo, a depressão, ficar em casa, não poder sair. Pessoas estão fazendo coisas que não deviam fazer, tomando atitudes não muito coerentes, porque não aguentam mais estar fechado dentro de casa, estarem aprisionados. E a sua obra, seja lá qual for, não vai adiante. A igreja, porém, vai adiante. Seguindo, Cris. Próximo texto é o texto que acabei de ler, dizendo que a mão do Senhor não permitiu que os líderes de Israel perdessem o ânimo. E assim Jesus diz a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 14, Timóteo 4, 14.
Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás. Pode passar, Cris? É muito interessante essa passagem. Continuando nos deveres de meditar, orar e pregar a palavra, Paulo está dizendo a Timóteo a mesma coisa que Zorobabel teve aos homens. Continua na obra, porque fazendo assim, salvarás não só a ti mesmo, como aos outros. E foi exatamente o que aconteceu com Zorobabel, Esdras e Neemias. Continuando na obra, guiada pelos profetas, mas com a mão de Deus sobre eles, eles a terminaram, não desanimaram e salvaram as suas próprias vidas, assim como a do povo. Nossos pastores, nossos líderes, que tenham ânimo vindo do Senhor. E quantos estamos recebendo que estão adoentados, estão cansados, estão desanimando, estão saindo fora, uma expressão uma expressão popular, mas é real, estão saindo fora, porque não aguentam mais condições financeiras, condições emocionais, mas não têm suportado aos líderes. Eu lhes digo, a mão do Senhor está sobre vocês, para que continuem o trabalho, continuem o que estão fazendo. Não é para fazer uma coisa totalmente nova, totalmente estrondosa, que ninguém jamais fez antes. Estamos fazendo por outros métodos, com outras estratégias, né, e com outra logística. Eu estou falando aqui pelo Zoom, presencialmente, com 20 pessoas, isso é uma nova estratégia, mas estamos fazendo a mesma coisa, pregando a palavra de Deus e animando. Por quê? Porque no caminho encontraremos desânimo. Foi aquilo que Esdras encontrou lá, Zorobabel, no capítulo 4, de 4 a 5, quando os inimigos vieram e disseram, tu não vai continuar com essa obra aqui de jeito nenhum. Foi o que Zorobabel e Esdras enfrentaram com calúnias. Como é fácil caluniar um líder, e mais fácil ainda um pastor. Calúnias. Eles não vão te dar o imposto quando eles puderem ser autônomos. Eles não vão pagar o que eles têm que te pagar para tu viveres bem à custa dos outros. O pastor está aqui só para viver bem. Não, o pastor está aqui. Sofre, chora e se agoniza com suas ovelhas. Esse é o pastor. O pastor não é exatamente aquele tipo super exuberante. Havia uma outra palavra, tempos atrás, né? Faltava um pouco assim, né? De brilho, de super oratória. Mas ele estava chorando, ele estava orando e ele estava angustiado pelas suas ovelhas. Assim se fala de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Quanta oposição não se encontra? Quanta oposição não se encontra dentro e fora da comunidade, como Paulo bem nos informa. Encontrei forte oposição dentro das igrejas onde eu ia e fora das igrejas. E quem as carrega? O maior que as carrega são os líderes e o pastor. E as interrupções. Como temos medo das interrupções, como eu tenho tido medo das interrupções. Os missionários estão nos escrevendo, não tenho mais, não sei o que vou fazer. Estou aqui desanimado.
Quantos já não tem agora, nesse tempo, desistido, interrompido, porque não tem mais como continuar. Um movimento muito forte e muito complicado da negação dessa doença tem nos complicado, porque existe para todo mundo, só existe no Brasil, é só no Brasil que os números estão errados, o mundo inteiro. E eu lhes digo aqui, bem claramente, será que não existe um único cristão no mundo? Uma única pessoa cheia do Espírito Santo, como Zorobabel, como Esdras e como Neemias, que anime o povo e que diga a verdade para o povo e que tenha coragem de dizer, não, essa doença não existe, é invenção. Ou que tenha coragem de dizer, não, vamos orar e vamos pedir misericórdia a Deus. Não existe ninguém, eu não tenho ouvido ninguém. Ninguém tem colocado isso nos meios de comunicação. Mas mesmo assim, as pessoas estão vivendo um dos tempos mais confusos. E eu acredito, salvo o melhor juízo, como diz o meu pastor, que é o tempo mais confuso da história que eu já vivi. Porque o mundo inteiro está confuso. Zorobabel não parou o trabalho, não se confundiu. Não se confundiu com aquele decreto. Ele disse, tem um decreto anterior. Antes disso, vá lá e procure. E você vai achar que eu tenho ordens para fazer isso. Passa, Cris, eu não vou interromper o meu trabalho. É tempo de sempre pensarmos em recomeços. Lá, em Esdras, no capítulo 5 a 13, nós encontramos a resposta. Mas em Esdras 6:1, nós encontramos a manifestação do rei. E no versículo 14 está escrito, Esdras 6:14. Os dedos frios não ajudam a movimentar a Bíblia. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. A obra foi concluída, foi recomeçada e concluída. Sim, pastores, sim, líderes, sim, meus irmãos. Vamos passar por interrupções. Mas depois das interrupções, deverá haver recomeços baseados nas profecias do Senhor, de que Ele jamais deixará a sua igreja, de que Ele estará com ela, de que Ele passa com ela as aflições deste mundo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos no sentido ameaçados, confusos, sozinhos. O Senhor da obra tem a sua mão sobre os seus anciãos, sobre os líderes, sobre os homens a quem Ele chama e coloca o seu espírito para liderar a continuidade da obra, que não parará jamais e que continuará até o último dia. Sigamos, Cris. Enquanto nós avançamos, fazemos a vontade do Senhor, que nos renova diariamente. Nós não esperamos acontecer, não esperamos que o vírus passe, nem que a vacina chegue. Não sabemos quando isso acontecerá. Está confuso. Mas enquanto nós esperamos, nós avançamos. Nós continuamos a trabalhar. Nós continuamos a lutar. Nós nos expomos, inclusive,
porque a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus não será interrompida. Poderá ser interrompida em alguns lugares por alguns momentos. E grandes aflições virão, mas elas nos foram prometidas por Jesus. No mundo tereis aflições. Não estou dizendo aqui que eu quero nenhuma delas. E não estou dizendo aqui que eu estou com pressa de subir. Mas eu estou dizendo que enquanto nós esperamos, nós avançamos. Porque Deus renova as suas misericórdias. Renova o nosso ânimo de vida. Renova a nossa vontade de viver e trabalhar no reino de Deus todos os dias quando acordamos e todos os dias quando vamos deitar. Que esta seja a mensagem que lhes fique de Zorobabel, Esdras e Neemias. Enquanto esperamos, avançamos, trabalhamos, sempre renovados pela graça, misericórdia e ânimo que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Rui. Palavras animadoras, e que não vêm da boca do homem, vêm da própria palavra do Senhor. Tenho me debruçado nos últimos tempos, e agora especialmente durante a pandemia, durante os últimos meses, muitas horas sobre as questões do final dos tempos, as questões escatológicas, que nós chamamos. E tenho renovado a minha convicção, que já vem de longa data, de que Deus tem trabalhado ao longo de séculos num plano que é só dele. Um plano que tem, inclusive, vários momentos que eu chamaria de apoteose. Depois há realmente o vale, mas há um momento que não é um momento, é um ponto decisivo em toda a história do mundo e, sobretudo, a história da salvação, que é a cruz de Cristo. Aleluia! Estou cada vez mais convicto, em cima desses estudos bíblicos, de que lá na cruz, Deus mostrou o seu maior e mais alto grau de misericórdia, de amor, de bondade, permitiu que seu filho fosse morto, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou e vive eternamente. Por isso nós gostamos de cantar, e já pensando neste momento próximo da celebração, sempre tão simples, mas tão linda e tão preciosa para nós cristãos, vamos cantar 2 estrofes de um lindo hino que nós, evangélicos, batistas e outros irmãos da mesma fé, gostamos de cantar. E agora vamos cantar em pé, se possível, que é o hino 289. Quero estar onde? No Muro das Lamentações? Quero estar onde? No mundo das reclamações? Não, nós cantamos. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar. Ah, que coisa linda, do Calvário Monte. Os cristãos amam a Jesus porque um dia ele deu a sua vida lá na cruz. Ponto clímax, ponto alto na história da salvação. Vamos lá? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca a saludar o Calvário Monte. Sim, na cruz, sempre me glorio. Aqui vou descansar, salvo além do rio.
a tremer ao pé da cruz, graça eterna chome, a cultura estrela ali, raios seus mandou-me, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. A cruz de Cristo. E Paulo disse, não tenho outra mensagem a não ser a mensagem da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Nós não endeusamos a cruz, mas nós recebemos este ícone, se podemos dizer assim, e este sinal. Nem mesmo nós evangélicos, especialmente alguns ramos evangélicos como nós, batistas e outros, nem mesmo fazemos o sinal da cruz. Também não é muito costume entre nós carregar uma cruz ao pescoço. Não estou dizendo que isso é pecado e errado. Nunca falei isso. Mas pregamos o Senhor Jesus Cristo, que foi à cruz, foi lá na cruz. E marcou para toda a eternidade, não só um momento, mas de fato um longo período que nós chamamos sem fim. Porque todo aquele que recebe Jesus crucificado e ressuscitado tem a vida eterna. Amém? Essa é a proclamação da igreja evangélica, a igreja cristã. Que Deus nos ajude. E já ouvimos muito bem aqui através da palavra. Vamos sempre estar reconstruindo. E reconstruímos também, de certo modo, a obra do Senhor sempre de novo, no momento de celebração. Porque relembramos, e se é verdade, como se diz em ditado, em provérbio popular, recordar. O que é recordar? É viver. Então, neste caso, muito mais. É por isso que Jesus instituiu a celebração da ceia. Porque nos recordamos sempre de novo. E aí, de certa forma, bebemos do seu sangue e comemos do seu corpo, da sua carne, no sentido espiritual. Da celebração, que também, agora, neste tempo, e neste caso é um pouco diferente, estamos muito ansiosos, no bom sentido da palavra, muito desejosos para que tudo volte ao normal, mas neste momento as coisas estão diferentes. Mas não muda o conteúdo, não é, pastor José? Interessante, a forma de fazê-lo é um pouco diferente, né? Mas o conteúdo não pode ser mudado, não pode ser alterado. Um cálice um pouquinho diferente, um pãozinho um pouquinho diferente, mas é celebração, sim. E ainda enquanto estamos de pé em reverência ao Senhor Jesus, não à ceia, ao ato em si mesmo, mas em reverência ao Senhor, nós lemos. E este texto é por demais conhecido de todos os irmãos que participam das nossas celebrações de ceia. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partindo, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E eu digo que, de agora em diante, não beberei dele, ou seja, deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Não me canso de dizer, em momentos como estes, que a ceia, sim, nos aponta para o que já aconteceu,
E ninguém vai mudar isso, ou seja, ninguém vai tirar esse fato. Aconteceu, realidade. Jesus morreu na cruz, como também ressuscitou, mas a ceia também, segundo as próprias palavras de Jesus, nos aponta para o futuro. Ainda há um grande encontro. Não precisamos quebrar a cabeça. Repito, tenho estudado muito essas coisas referentes ao futuro, segundo os textos bíblicos, e os estudiosos da Bíblia sempre estão se perguntando, e alguns até afirmam assim ou não, quando é que será mesmo as bodas do Cordeiro? Em que lugar e em que exato momento? Não se preocupe com isso. Deixemos-nos surpreender, amém, irmãos? Claro que nós temos estudiosos da Bíblia, nós temos os nossos pensamentos. Eu tenho para mim uma interpretação, e não é só minha, de que não será assim como outros ensinam. Mas isso não é o principal. O que é certo é que haverá um encontro do Senhor, o noivo com a sua noiva igreja. E vai ser um encontro muito memorável. Um dia, ele disse, né? Vamos beber com ele no reino de seu Pai. Por enquanto, até dá para dizer, Cláudio, é um ensaio. Ensaio de comunhão. Ensaio de fraternidade e de lembrança, para não esquecermos que lá na cruz do Calvário, o Senhor Deus marcou a história da salvação. E ninguém vai derrubar. Porque lá na cruz, talvez um dos textos mais claros e elucidativos quanto a isso, é o texto de Colossenses 2,15. Paulo diz que lá na cruz, o inimigo foi derrubado. Ele já está vencido. Só que ainda Deus não comemorou a vitória. Nós, humanos, mal se ganha uma vitória, já queremos comemorar. Até porque temos medo que, de repente, alguém nos ganhe, nos passe para trás e já não são mais os vitoriosos. Hoje é o grande jogador, o maior do mundo, o mais célebre, amanhã já não é ele, já é outro. Deus não tem problema. O vitorioso é e será sempre o Senhor Jesus. Nada vai mudar isso. Por isso Deus tem paciência e pode esperar. Um dia será celebrado num tom e num grau inimaginável. Nós não imaginamos o que será isso. Mas agora, por enquanto, assim, de modo simples, mas a vitória já está ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nisso, mais uma vez eu peço, levante a sua mão em ações de graças. Ninguém é obrigado a crer, mas é um privilégio eu crer. Eu creio. Que Deus me ajude a não deixar de crer nisso. Já contei para vocês que muitos anos atrás, um pastor de uma outra denominação, chorando, com lágrimas nos seus olhos, disse para mim, pastor, e ele falava em alemão, pastor Lima, eu queria ter essa confiança que o senhor tem, mas eu deixei o meu púlpito e não sou mais pregador, porque eu não posso mais crer nessas coisas. E ele disse com lágrimas nos olhos. Que Deus nos livre de cairmos dessa fé. Segure isso, irmão. Segure isso, irmã. Firme-se nessa verdade verdadeira. A cruz é inabalável. Aleluia. Vamos agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Cláudio, pode orar. Querido Deus, querido Pai, aleluia. Chegamos na tua presença para chegar. Aqui estamos, Senhor, muito comovidos. Até aqui, Jesus. Obrigado. A tua igreja, Obrigado. os teus servos, o teu povo, Jesus, a tua igreja que tem estado conosco, temos vencido essas lutas até aleluia. Aqui. Tu tem nos abençoado. Agora abençoa quando vamos participar desse ato de ceias do teu corpo, do teu sangue vertido na cruz do Calvário por nós, para perdoar os nossos pecados. Abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja nesse momento aqui. Entregamos nas tuas mãos e te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, mas continuando assim, com muita reverência e ações de graças. Vamos receber os dois elementos. Os dois elementos estão juntos e ao mesmo tempo separados. Como fazemos, já há muito tempo é assim, é um ritual? É, sim.
mas é um ritual bonito, agradável, não altera o conteúdo, né? Primeiro nós vamos, assim que todos tiverem sido servidos, vamos celebrar com o pão e depois o cálice. É tudo um pouco diferente do que vimos fazendo séculos atrás, décadas atrás, mas o conteúdo é sempre o mesmo, deve ser o mesmo. O suco, o vinho, que lembra o sangue de Jesus, e o pãozinho, que lembra o próprio corpo do Senhor. Paulo, inclusive, diz que na celebração da ceia não se trata de matar a fome. Se alguém está com fome, coma em casa. Porque não se trata de matar a fome física, mas se trata de comemorar solenemente e lembrar que um dia o Senhor foi até a cruz por nós. Que Deus te abençoe ricamente. Quando logo em seguida vamos participar primeiramente do pão e depois do cálice, que isso sirva, de fato, para a nossa renovação. É um simbolismo? Sim, mas é um simbolismo muito real. Por trás desses dois elementos está uma realidade tremenda e ao mesmo tempo gloriosa. O Senhor deu a sua vida por nós. Agora não é preciso mais sacrificar animais, muito menos um ser humano, crianças, ainda hoje se faz em algum lugar do mundo. Agora não é preciso nada mais disso. Jesus fez isso por nós uma vez por todas. Nem é repetição do próprio sacrifício, né? É simbolismo, mas um simbolismo que nos fala de uma gloriosa e poderosa realidade. Aqueles irmãos em Cristo, inclusive membros de nossa igreja Betel, aqui não podem estar conosco neste momento, certamente terão uma nova oportunidade, se Deus nos conceder, porque já foi acordado, ou seja, foi resolvido entre nós a liderança, que teremos celebração de ceia agora nos próximos cultos, para que muitos irmãos presencialmente possam estar. Irmãos que por algumas circunstâncias realmente não podem vir de maneira nenhuma, a liderança da igreja está tratando disso. E especialmente irmãos enfermos que queiram, de fato, desejam participar do ato da ceia, teremos providências nesse sentido. Agora, a ceia é presencial. No sentido de ceia é comunhão. E é muito importante que a gente preserve essa linha mestra, né? Comunhão. E assim, agora estamos prontos para, de fato, celebrar. Vamos ficar um minutinho mais em pé, mais uma vez de reverência ao Senhor Jesus. E Jesus disse: isto é o meu corpo. Ou seja, simboliza o meu corpo. Jesus mesmo é o pão da vida. E quando comemos este pãozinho, nós estamos dizendo que participamos, sim, dessa bênção gloriosa, porque agora, pela fé, fazemos parte do seu corpo. Jesus ensinou isso aos discípulos e ele mesmo o fez. Agora já faz, em termos redondos, 2000 anos que a igreja faz isso. Aleluias. Que Deus te abençoe. Comamos para a glória e honra do nome do Senhor e para a nossa própria edificação espiritual. Amém. Deus te abençoe. E tendo ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da aliança, ou seja, da nova aliança. Agora não mais sangue de animais, mas o sangue do nosso Senhor Jesus. Tenho refletido muito sobre a nova aliança. É tudo novo agora, meus amigos. E a carta dos Hebreus esclarece isso de uma maneira inconfundível. Novo sacerdote, novo sacerdócio, sangue diferente, corpo diferente,
promessas gloriosíssimas. É tudo novo. E, inclusive, o participante deste ato também deve ser nova criatura em Jesus. Que Deus te abençoe. Bebamos nessa unidade do Espírito. Foi na cruz. Foi na cruz. É o hino de número 396, se a memória não me trai, né? E nós vamos cantar a primeira estrofe em coro. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória de Deus e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glórias ao Senhor. Me alegro. Os crentes, mesmo em tempos de dificuldades, e no nosso caso, e mundialmente agora, em tempos de pandemia, ainda se alegram no Senhor. Parece uma fantasia, pastor. Parece uma loucura. E, de fato, aos olhos do mundo, é uma loucura. Alegrar-se em tempos de pandemia? Não nos alegramos na pandemia em si, nos alegramos em Jesus, nas suas promessas, no seu amor, e até mesmo nos alegramos, sim, na nossa comunhão. Olha como a gente sente saudade uns dos outros. É verdade, irmão? Eu não senti isso. Claro, está difícil até da gente perceber. É verdade? Como sentimos saudades uns dos outros. Eu, pelo menos, sinto. Pastor, não pode ser diferente. Porque, por mais importante que seja agora aproveitar esses recursos tecnológicos, como eu chamo, nada substitui a presença física. Olhar nos olhos da pessoa. Louvado seja o Senhor, que no Espírito mantemos comunhão uns com os outros. Mais um momento de oração e em seguida o pastor Gerson vai fazer os anúncios, enfim, para chegarmos à conclusão deste culto. Um culto diferente, mais rápido, mais ligeiro, mas um culto. E um culto de celebração. Orem uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Orem por mim. O apóstolo Paulo não teve acaramento de escrever assim: irmãos, orai por nós. Orem por mim. Orem por todos os pregadores. É impressionante como o mundo ainda precisa da pregação do Evangelho. Como é que vão crer se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olhem pelos missionários. Olhem pelo nosso filho Sérgio, que agora tem a esposa neste momento aqui. Ela veio acompanhando o Joseph para tratar de assuntos, porque ele fica no Brasil, mas a Glaucia daqui quem sabe 2 semanas, já está voltando para Portugal, se Deus permitir, e o trabalho lá continua com muitos desafios. Todo o trabalho missionário. Não tenho nenhum acanhamento de dizer isso online. Praticamente, os missionários da CIB, como inclusive em outras denominações, estão com as suas prebendas de sustento reduzidos. Não temos dinheiro, no momento, para fechar o caixa, no sentido de poder pagar todas as prebendas. É esta a realidade. Mas ouvimos, a obra continua. A obra não vai... Os missionários estão sendo desafiados, inclusive na nossa denominação,
a resolver essas questões na presença de Deus. Como é que eles vão continuar nos seus campos de atividade? A maioria não está recebendo as prebendas que eles precisam receber, porque a CIB não está recebendo das igrejas o que as igrejas prometeram. E sabemos por quê. A obra do Senhor. Como pai de um missionário, claro que me preocupo. Não posso fazer muito por eles. Uma coisa eu posso fazer e estamos fazendo todos os dias. Minha esposa e eu oramos pelos missionários. Deus sabe cuidar disso. Amém, irmãos? E se pudermos ajudar de uma forma mais concreta, façamos isso enquanto tempo. Senhor, eu te louvo com todos os meus irmãos em Cristo aqui presentes e também os que não estão presentes, mas estão até participando deste culto. Eu te louvo, Senhor, com todos os teus filhos que sabem que esta obra não é do homem, que não é de um pastor humano. Esta obra é do próprio Senhor Deus. Esta obra não para e não parará até o dia da volta de Cristo. Mais do que qualquer um outro, qualquer um líder denominacional, tu conheces a situação dos missionários. Num tempo difícil, de pandemia, num tempo em que os recursos estão cada vez mais escassos, mas a tua obra não deve parar. Francamente, Senhor, nós não sabemos como é que tu vais resolver isso, mas tu és soberano. Neste momento nós clamamos com este grupo pequeno da Igreja Betel, que tem um número tão grande de membros, nós clamamos a ti, Senhor. Não retires a tua mão. E de alguma forma, usa-nos para sermos teus instrumentos, através dos quais esta obra continuará sendo feita até a volta do Senhor. Obrigado pela Igreja Betel e por toda a sua fidelidade também nas contribuições missionárias. Obrigado porque aqui tem gente que ama a tua obra e estão dispostos a fazer a tua obra. Assim, ajuda-nos e anima-nos cada vez mais. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jorge. Pode sentar, irmãos. Obrigado, pastor Lima. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a vocês também que estão em casa, né? Deus abençoe vocês ricamente, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse é um modelo novo, né, irmão? Vocês em casa, nós aqui na igreja, mas vamos lá com a graça do Senhor. Amados irmãos, nós queremos, antes de finalizarmos aqui esse nosso segunda noite de treinamento, na verdade, capacitação especial ao diaconato, o pastor Lima fez menção agora há pouco, né, que realmente nós queremos e vamos fazer isso, né? Continuar, de alguma forma, ofertando e dizimando, porque entendemos, irmãos, que para nós isso é adoração, é louvor ao Senhor. Eu tenho certeza que talvez alguns aqui, quem sabe, tiveram reduções. O pastor Lima acabou de trazer o relatório e falou aqui exatamente o que está acontecendo, né, em toda a nossa CIB. Mas nós, Igreja Betel, nós decidimos, quando iniciamos, que é um dos tesoureiros e também faz parte da diretoria, que nós não íamos mover um centavo, em nome de Jesus, dos missionários. E continuamos, irmãos. Temos alcançado, eu tenho que ser verdadeiro, não. Mas nós não movemos igual, nós vamos continuar, em nome de Jesus, fazendo a nossa parte, aquilo que nós decidimos fazer. Então eu vou pedir ao Rogério, nesse momento, que tenha bondade, para aqueles irmãos que querem dizimar essa noite, querem ofertar. Você que está em casa, irmão, aí através do Zoom, eu até vou pedir a gentileza para a Cris, logo que for possível, né? De nós colocarmos lá no Betel News, Cris, pode ser? As nossas contas lá, né? Que tem, se você vai ofertar para missões, né? Tem a conta poupança. Se você vai ofertar e dizimar na igreja, vai ter a conta corrente. A agência é a mesma, o banco também é o mesmo, né? É o Bradesco. Agora, quem faz isso online, né? É mais fácil, né? Aí vai lá no computador, que nem eu estou fazendo, conversando com vocês aqui, né? Em nome de Jesus. E os irmãos têm a oportunidade de fazer isso, então.
Enquanto o Rogério está nos auxiliando, irmão Rogério, nisso, irmãos queridos, essa é a segunda noite. A terceira noite de encontro do Ministério Diaconal, esse tempo de treinamento e capacitação, vai acontecer daqui a 15 dias. Portanto, vai ser no dia 3 de setembro. Né? Está quente a data, irmãos, porque no dia 4 eu faço aniversário de casamento. Então, eu estou bem ligado na data, né? Não posso me esquecer. Né? Que dia 3, então, nós vamos ter aqui a terceira noite do encontro, né, para o Ministério Diaconal que está promovendo esse tempo. Já foi falado, vou repetir, nós vamos manter esta semana de cultos de ceia. Então, hoje, fizemos na terça, às 15, vamos ter ceia no próximo sábado, às 20 horas, vamos ter ceia também no culto das 17 e depois das 19 horas no domingo. Já no mês de setembro, nós vamos ainda manter este formato um pouco diferente, né, do que nós costumávamos fazer aqui, né, os pastores estão aqui. A nossa ceia será no dia 19 de setembro, bem diferente do que a gente costuma fazer. Por quê, irmãos? Porque nós queremos, se Deus assim permitir, eu espero, né, irmãos, que seja, né, a nossa última ceia drive-in. Nós vamos fazer lá naquele mesmo terreno, lá onde nós fizemos o aniversário da igreja. E por que não vamos fazer assim, de forma 5 cultos, irmãos? Porque a ceia, além de expressar a nossa comunhão com Deus, expressa a comunhão que temos uns com os outros, né? E nós já combinamos com os pastores que vamos então ter esse momento com as congregações no dia 19, que também nesse dia será um culto de missões e nesse dia também será um culto evangelístico. Aí alguém vai dizer assim, não é o ideal. Não é mesmo, é verdade, eu concordo plenamente. Mas entre o real e o ideal, né, nós vamos ter que trabalhar com o real. E o real é esse, irmãos. Nós vamos fazer um culto evangelístico para que você possa convidar pessoas também, né? E estamos aí programando, porque a semana é a Semana do Gaúcho, né? Semana Farroupilha. Então vai ser um culto, na verdade, também nesse sentido, nesse enfoque, para que a gente possa trazer também nossos convidados, em nome de Jesus. Eu acho que são esses os nossos avisos, irmãos, em nome de Jesus. Veja que interessante, né? Vocês que estão aí não estão vendo nada, né? Mas o nosso microfone está aqui, ó, só que ficava atrapalhando. Então, vocês que estão aqui não ouviram nada do microfone, né? E eles que estão lá em casa viram que o microfone ficou muito baixo. Quem sabe na próxima ocasião de Zoom a gente vai ter que usar lapela aqui, né, pastor? Aí resolvemos o problema do microfone aqui, né? Queridos irmãos, fiquemos em pé, em nome de Jesus. O Rogério tinha me pedido para que eu fizesse o parte final aqui, Rogério, mas como o culto é de oração, de intercessão, e você, juntamente com a Naninha, é um dos responsáveis aqui na oração, eu vou te pedir a gentileza, querido, para que você encerre aqui. Nós somos muito gratos a Deus, porque os irmãos da oração, que toda quinta-feira estão aqui, né, gentilmente atenderam o pedido do irmão João Puma, que eu tenho organizado esses cultos, esses encontros, né, e eu sei que aqui tem vários irmãos que são fiéis ao culto de oração, né, irmãos? Vocês que estão em casa aí também, né? Fiéis ao culto de oração. Então, eu vou pedir para o Rogério, então, fazer essa oração final aqui, nos despedindo, então. Amém. Obrigado, pastor. Eu não sei se há algum pedido de oração, além daquele que nós oramos. Se a Cris quiser enviar para mim. Cris, pode orar, enviar no WhatsApp para o pastor Gerson, por favor? Não tem. Certo, perfeito. Ok, já tiveram os 2 pedidos. Então, queridos, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus porque o Senhor, que maravilha, né? Que bênção, porque nós temos um Deus maravilhoso, aleluia, que está atento à nossa necessidade, né? Aleluia. E é tão maravilhoso que o Senhor, ao ver a situação de muitos de nós, o Senhor nos dá uma palavra de incentivo. Na verdade, queridos, nós temos uma das mensagens de Deus na existência da Terra, é a natureza, esse sol maravilhoso, é a vida. Nós sinceramente, deveríamos olhar para isso e dizer assim, aleluia, Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, isso é suficiente. Mas não. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, usa seus servos para falar conosco, para trazer uma palavra de incentivo, para nos dar uma direção. Aleluia.
orar pelo Carlos, esposo da Thelma. Aleluia. Então, queridos, nós te agradecemos, Senhor. Vamos orar juntos. Eu convido os irmãos a colocarem a mão no seu coração, assim nos identificando nessa oração. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua direção, porque o Senhor vê a luta que passamos. Aleluia. Cada um de nós tem uma luta. Cada um de nós, Senhor, tem uma miséria que luta, Senhor, que nos oprime. E o Senhor estende a sua poderosa mão para nos restaurar, para nos dirigir. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o bom pastor. Aleluia! O Senhor guia com um braço forte como estendido o teu povo. Aleluia, Senhor. Também te pedimos, Senhor, pelo teu servo Carlos. Aleluia, que está, Senhor, internado e que está passando por exames. Pai querido, nós te pedimos, Pai, dá sabedoria aos médicos, Senhor. Revela o que está acontecendo, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, segundo a Tua boa vontade. Senhor, também pedimos a cura, mas está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para o Teu servo. O Senhor sabe o que é melhor para a Sua família, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, por essa noite, e pedimos a Ti, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, Senhor, aleluia, que está aqui representada fisicamente no Zoom, Senhor. Visita agora na sala, Senhor, aleluia, que a Tua graça, o Teu favor, aleluia, esteja sobre essa vida agora, Senhor, restaurando a sua fé, renovando a sua força, Senhor. Aleluia, que ela continue, Senhor. Ó, Senhor, a missão que o Senhor deu para essa vida, Senhor. A visão que o Senhor deu, a ordem que o Senhor deu, Senhor. Que ela continue firme. Aleluia, motivada. Aleluia. Ó, Senhor, confiante, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer por meio dela, Senhor. Porque nós somos vasos de barro, Senhor. Ó, Senhor, e o nosso é ser usado pelo Senhor. Aleluia, para glorificar o Teu nome. Ó, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e conhecido, Senhor. Aleluia, aqui, Pai, essa noite, Pai, o Senhor trouxe várias vidas aqui. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado especial e tem usado cada uma, Senhor. Continua, Pai, a abençoar suas vidas, seus filhos, olha, seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. A comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, sede da palavra de Deus, sede de oração, que o Senhor te acorde nas madrugadas para buscar sua presença, que o Senhor Deus Todo-Poderoso fale contigo em sonhos, aleluia, te dando direção daquilo que você deve fazer, aleluia, te dando direção dos seus negócios, em nome de Jesus, que o Senhor abra oportunidades para você de trabalho, de negócios, aleluia, em nome de Jesus, que Deus te prospere as tuas fazendas, que o Senhor abra o coração de vidas para te restaurar relacionamentos. Em nome de Jesus, que o Senhor abra. Aleluia, que o Senhor restaure o relacionamento da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Amém. Oi, pessoal. Eles estão com o som desligado lá, eles não vão nos escutar, mas vamos abrir os nossos videozinhos. Tirar uma foto, pode ser? Vamos? Estão me ouvindo? Vamos abrir, vou tirar nossa fotinho da noite aqui. Sorrisos. Oi, Neide. Apareceu aí. Feito. Se vocês quiserem abrir os microfones para conversar um pouquinho aí, fiquem à vontade.
Boa noite, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Oi, Tiago. Deus abençoe a todos. Pastor Olá, Marcelo. Tivô. Sim. Aí, pastor Tiago, pastora Cat. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Irmão Ivan. Fabi, Cris, Oi, oi. Aí, Gilson. Jura. Gilson, Oi, Vicky. Jura. Oi. Beijo, Oi, Nani. Jura. Oi, queridos. Daninha. Daninha, Deus te abençoe. Deus abençoe. Passamos por todos aqui. A paz, irmãos, boa noite. Privilégio estar com vocês nessa noite. Deus abençoe. Amém. Muito amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Rui, pela grandiosa palavra recebida. Obrigado pelas orações, obrigada por tudo. Obrigada por esse grupo de oração maravilhoso que eu tenho recebido tanto ensinamento, tanto exemplo bom, tanta graça. Amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. 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 Obrigada, gente. Aproveitem a noite, o friozinho aí, né? Parece que tá nevando na serra já. Fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem. Fiquem com Deus. Vou desligar. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Tchau.